Cordiais saudações, público do canal Cegueira e Solidariedade. O anjo da história e as possibilidades contidas no passado. O anjo da história, anunciado por Walter Benjamin na nona tese sobre o conceito de história, desejava se debruçar diante dos destroços e escombros produzidos pelo progresso. Porém, um forte vento soprava do futuro e o impelia a seguir em frente. Segundo o autor, a impotência experimentada pelo anjo só poderia ser superada com uma espécie de guinada radical, como a de puxar o freio de mão, uma mudança de cultura e conduta no sentido de parar a máquina, dar meia volta diante do curso para onde tudo segue e retroceder, volver aos projetos esquecidos no passado. Procurando transpor e viabilizar praticamente as teorizações de Walter Benjamin, encontrou-se, em meio aos saberes e fazeres dos tempos antigos, algumas experiências que podem proporcionar alternativas diante da ampla crise e do estado de coisas com o qual nos deparamos. Uma delas é a permacultura, que, aplicada à construção e à arquitetura, quando se vale de materiais como tijolo, solo, cimento, de técnicas como o pau a pique, a taipa de mão ou a casa container, representam projetos que possuem matérias-primas renováveis, ou como no caso da casa container, que são reaproveitáveis e que podem receber uma nova função. Tempos atrás, haviam começado a ocorrer incentivos à prática e ao uso de embalagens, vasilhames e sacolas retornáveis, que por sua vez apresentavam como matéria-prima tecidos, vidros e madeira, o que impactaria significativamente diante do descarte contínuo e na volumosa produção de lixo com a qual nos deparamos. Por que neste momento não poderia ser reforçadas e intensificadas aquelas práticas? Estes exemplos de matérias-primas e técnicas ilustram atividades e produtos de baixo custo e impacto, que tanto possibilitam a reaplicabilidade, a reparabilidade, a reversibilidade e o novo uso, ao mesmo tempo que proporcionam resposta alternativa às condutas e sistemas baseados em materiais de origem não renováveis, ou que requerem extensos processos industriais, fortemente químicos e artificiais. Existe muito ainda por ser feito, que aguarda soterrado e esquecido, e que é possível de lhe conferir uma outra oportunidade, aquela ainda mais digna. Olá, tudo bem? Eu sou Magali Moser, jornalista e também pesquisadora da área, e estou aqui hoje a convite da professora Graciela Focchi para falar um pouquinho sobre fake news e pandemia. E para começo de conversa, trago aqui um questionamento, algo para nos provocar a pensar mesmo sobre o uso dessa expressão, desse termo bastante disseminado, as chamadas fake news. Isso porque alguns pesquisadores do campo jornalístico vão entender que essa é uma expressão equivocada, é uma expressão que não dá conta de definir o que podemos entender como processos de desinformação. Quando falamos isso, é necessário ainda ressaltar que a notícia, ela necessariamente tem um compromisso com a verdade. A notícia, ela se refere àquilo que é verdadeiro, àquilo que aconteceu, com a realidade dos fatos. Sem isso, não há notícia, não há jornalismo. É claro que podemos ter problemas de uma notícia que foi construída de uma forma problemática, mas o compromisso primordial do jornalismo e da notícia necessariamente é com aquilo que de fato aconteceu, com o que é verdadeiro. Além disso, essa é uma expressão, as chamadas fake news, muito utilizada por parte de políticos, de gestores públicos, para tentar descredibilizar uma informação que muitas vezes é verdadeira. Então, trago aqui esse questionamento para a gente ter essa percepção um pouco mais ampla, mais abrangente. Além disso, nós sabemos que
há uma relação muito intensa entre a desinformação e a saúde pública. Temos vivido isso, inclusive agora, durante a pandemia, quando pessoas se recusam a utilizar máscara ou mesmo se recusam a ficar em casa e não evitam aglomeração, questionando esse tipo de informação científica e também disseminada pelos veículos de comunicação como as formas mais eficientes de combatermos o coronavírus. Então, não só nesse momento, mas inclusive com a rejeição às campanhas de vacinação, tudo isso faz com que aumente ainda mais a importância e a centralidade do jornalismo, na minha concepção, e da informação jornalística, aquela que é checada, que tem um processo de apuração e de investigação e que, claro, vai nos ajudar a nos orientar melhor na sociedade e no mundo que nós vivemos. Isso por enquanto, agradeço a oportunidade, um abraço e até a próxima. Maquiavel não pregou a crueldade na atividade política, como assim entenderam seus leitores apressados. O mesmo erro talvez pode ter cometido, inclusive, os jornalistas quando condenaram o jornalista e filósofo L. Schwartzman pelo que teria sido sua suposta torcida pela morte do atual presidente. Talvez possamos levantar a hipótese de que tanto o italiano quanto o jornalista da Folha apenas examinaram dados do mundo social com um certo distanciamento. Um dado poderia ser o fenômeno político. Um segundo dado, talvez poderia ser a ética consequencialista, que inclusive provoca acesos debates no direito. Se essa hipótese pudesse ser confirmada, nem Maquiavel foi um defensor da crueldade e nem Schwartzman desejou de fato a morte do presidente. Mas essas são prescrições, no caso de Maquiavel, e ilações jornalísticas, no caso do colunista da Folha. Entretanto, coisa bem diversa são decisões políticas consequencialistas, como a seguinte, cito, no dia 8, mandei fazer o decreto, que no dia 9 abre, morra quem morrer. Essa é uma fala do prefeito de Itabuna, no estado da Bahia, Fernando Gomes, que causou bastante polêmica nas redes sociais, mas que, como tantas outras emanadas de políticos com ainda maior poder, já começa a cair no esquecimento. Michael Sandel é um professor de filosofia do direito em Harvard e é conhecido por defender ideias comunitárias. O professor Sandel ele sustenta que pessoas precisam da comunidade, sejam por motivos intelectuais, seja por motivos materiais. Isso poderia ser entendido como uma ideia mais abrangente de que, na verdade, estamos ligados não apenas pela língua ou pela cultura, mas também pela identidade e autorreferência, pois apenas podemos nos identificar como membro de uma comunidade. Adorno diz que temos a tendência a reproduzir aquilo que vemos na pessoa de referência. Mas qual seria a relevância disso tudo para o atual contexto pandêmico? Talvez a relevância seja o alerta para nos atentarmos para a banalização da vida proposta por aqueles que defendem políticas consequencialistas de preservação da eficiência dos mercados, por exemplo, tal como na fala do prefeito de Itabuna, na Bahia. Apesar do ineditismo do atual estado de coisas, talvez possamos refletir com maior cautela algumas ideias difundidas na comunidade a qual pertencemos, reflexão que poderá resultar na ideia da defesa da vida por princípio e não meramente por consequência. Agradeço aos ilustres professores a enorme honraria de participar com essa pequena provocação. Um abraço a todos. Cumprimentando a todos que mais uma vez nos acompanham aqui no canal Cegueira e Solidariedade, bem-vindos! E novamente o tema dessa semana é sobre os rios. Os rios fazem parte da longa história geológica do planeta Terra e também da curta história da sociedade humana. As sociedades humanas sedentárias, historicamente, se estabeleceram e constituíram as cidades ao longo ou próximo aos rios.
Afinal, dos rios provinha parte da alimentação e o abastecimento humano, a dessedentação dos animais, e as águas também eram utilizadas para outros usos. No entanto, com o tempo e a partir da modernidade, especialmente na contemporaneidade, devido à intervenção humana, os rios foram transformados em lixeiras, latrinas ou esteiras rolantes dos excrementos humanos, animais e outros resíduos. Pode-se afirmar que algumas civilizações, de maneira geral, ajudaram a assassinar os rios. No Brasil, e mais especificamente no estado de Santa Catarina, nas últimas 5 décadas, especialmente, ocorreu intensa utilização e descuido com os solos nas áreas rurais, com o uso de agrotóxicos, destruição da vegetação ripária ou da denominada mata ciliar, processos erosivos, assoreamento, poluição e outros, os quais comprometeram sobremaneira a qualidade e a quantidade das águas dos nossos rios e, evidentemente, da vida aquática. Nas áreas urbanas ocorreram edificações sobre os rios. Alguns rios, por exemplo, foram canalizados, retificados, outros enterrados, fora do alcance da vista humana. Muitas pessoas que por cima dos rios passam sequer imaginam que eles existam. A maioria dos rios poluídos, comprometendo a quantidade e a qualidade das águas, além da geração de inundações e destruição da vida aquática. Aqui vale a manifestação do dramaturgo e poeta alemão Bertolt Brecht. Abre aspas. Do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. Fecha aspas. Não queremos inundações, mas ocupamos e construímos sobre os espaços dos rios. A continuarmos nesta lógica de ocupação muito próxima ou sobre os rios, além do envenenamento e descuido do manejo dos solos, qual será o futuro dos nossos rios? Pior, se teremos rios. Lembremos-nos, a maior parte das cidades brasileiras são abastecidas por águas superficiais, especialmente captadas dos rios. Portanto, teremos água em quantidade e qualidade para o consumo e demais usos humanos? Questões que precisam ser analisadas e respondidas. Eu gostaria de agradecer, mais uma vez, a atenção de todos os que nos acompanham e convido a todos para uma constante reflexão sobre a relação que nós estabelecemos com os rios. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. A matemática sempre foi uma linguagem para descrever o mundo em termos exatos e numéricos. E essa forma tão precisa de descrever o mundo concede um certo poder de previsão àqueles que utilizam essa linguagem. E eu não falo de um poder de previsão de outro mundo que não esteja presente na vida de todos nós. Mesmo no cotidiano, ao prever o troco do supermercado, ao prever os juros da prestação de uma loja, ao prever quantos dias o pão que você comprou vai durar, ou quanto de trigo você deve adicionar a uma massa para dobrar o número de biscoitos, estamos utilizando a matemática para realizar previsões. Vivemos em um contexto de pandemia. Essa frase se repete de maneira indefinida, enquanto um vírus se espalha por toda a população mundial de maneira invisível. E é muito difícil combater algo que nós não podemos ver. Encontrar e descobrir o número de infectados é quase como descobrir o número de pessoas em uma sala, só que com os olhos vendados. Muitas vezes as descobertas se dão apenas aos tropeços. Quão maravilhoso não seria se nós pudéssemos utilizar daquele poder de previsão matemático para realizar previsões sobre diferentes cenários e então realizar medidas para conter o avanço da pandemia? A verdade é que nós podemos. Já existem modelos matemáticos de transmissão epidemiológica desenvolvidos por físicos, biólogos e matemáticos antes mesmo de até pensar na possibilidade de uma pandemia no século XXI. Os primeiros modelos matemáticos de transmissão de doença datam de um mundo pós-pandemia de gripe espanhola, quando em 1927 o matemático William Kermack e o médico Anderson McKendrick propuseram o primeiro modelo de transmissão de doenças. Desde então, uma linha inteira de pesquisa se desenvolveu por quase um século em todo o mundo, permitindo que hoje em dia as previsões, as melhores previsões acerca da evolução de uma epidemia possam ser feitas prevendo então os diferentes cenários de uma pandemia. Em posse desses modelos, a realidade pode ser simulada
e as melhores políticas de combate e prevenção do espalhamento da doença podem ser colocadas em prática. E isso foi feito com base em ciência e nas previsões da matemática. Diversos países conseguiram sair da sua primeira onda de casos e vêm resistindo ao início de uma segunda onda. Mas o que traz tanta esperança para alguns países, em outros, escancara o descaso com a ciência. O Brasil ainda não conseguiu sair da sua primeira onda de casos, o número de mortos é constante diariamente há mais de um mês e a taxa de crescimento de casos não parece diminuir ou mostrar tendência de que um dia vai diminuir. A complexidade da realidade do país, evidentemente, não pode ser deixada de lado ao tentarmos entender por que a realidade da evolução da pandemia no país não reflete a tendência mundial. Mas é fato que as previsões matemáticas não se mostram nem um pouco valorizadas quando nós vemos as políticas públicas de combate à pandemia serem utilizadas de maneira arbitrária, sem nem mesmo parecer levar em conta as recomendações das previsões. Prefeitos, governadores, presidente, parecem todos tirar de suas brilhantes mentes, ou das mentes que as influenciam, as medidas de descombate à pandemia, ignorando completamente qualquer tipo de previsão. É simplesmente o que nós achamos ou o que nós queremos que seja feito. Se queremos que o comércio abra, vamos abrir. Os casos podem ser controlados, não importa o que os modelos matemáticos dizem. Estamos pagando o preço de não saber olhar para a matemática e para a ciência com a seriedade que deveríamos. Além da tristeza fúnebre da pandemia, somos confrontados com a triste realidade de um país que simplesmente desdenha da ciência, da matemática, onde muitos também não tiveram nem acesso a esse tipo de conhecimento, vivem as suas vidas batalhadas, duras, alheios à possibilidade de algo tão poderoso quanto as previsões matemáticas, mesmo que eles utilizem elas de alguma forma em algum momento nas suas vidas cotidianas. Por fim, nos resta esperar que a percepção dessa realidade de um país iletrado cientificamente acenda um alerta na cabeça daqueles que trabalham com a ciência, que passem a olhar também pelo resto da população e não fiquem fechados em suas bolhas acadêmicas, mas sim saiam e divulguem a existência da ciência para que a situação que está acontecendo agora não volte a se repetir no futuro próximo. Inicialmente, quero cumprimentar os seguidores do canal. Na última gravação que realizamos, fizemos uma análise da compreensão correta do professor autor, em contraponto do conceito de professor ator, naquele docente que apenas ensina a copiar. Hoje, nossa temática versa sobre as dimensões que indicam o perfil do professor autor. As dimensões indicadoras do perfil do docente autor são muitas, porém vamos citar algumas apenas. A. O ensino só faz sentido para quem o realiza como consequência da pesquisa. Pesquisar, elaborar e desenvolver projetos práticos que possibilita o aluno avançar no conhecimento nas múltiplas direções e formas ao longo do processo de formação científica. Assim, rompe-se com os limites precários da cela de aula para atingir a vida dos alunos, ou seja, cela porque o ambiente da sala de aula se transforma na prisão do conhecimento pelo vício da repetição puramente teórica. B. O professor que sabe falar a aula aprendeu a pensar. Por isso, quando pensa, é capaz de falar porque o conteúdo que pretende explicar passou pela experiência pessoal vivida na realidade dos fatos e acontecimentos num dado contexto, via projeto de pesquisa acompanhado pela elaboração própria. C. O professor autor realiza o engajamento do aluno na elaboração e execução de projetos, dos quais origina-se a produção própria do conhecimento e o avanço da ciência em direção à prática, pela vivência do conteúdo aprendido na realidade em que o aluno está imerso. D. O professor autor estimula o aluno a superar
a cópia. Em seu lugar, incentiva-o à produção própria do conhecimento quando este realiza, na forma de relato, o que foi capaz de viver na prática de pesquisa. E o aluno, sob a orientação do professor autor, elabora e executa o projeto de pesquisa. Para tanto, necessita apropriar-se do conhecimento teórico para que sirva de âncora na vivência prática. F. O aluno, pela prática do professor autor, em sala de aula, aprende a pôr no papel o que foi capaz de estudar na teoria, mediante a experiência vivida pela elaboração e execução do projeto. G. O professor autor, nessa perspectiva, supera a abordagem do conteúdo fragmentado que induz o aluno a uma confusão mental pela construção de uma visão parcial do conhecimento, realizada pela leitura de slides através do uso sistemático do data show, pela construção de uma visão de totalidade sobre a temática, provocando ao mesmo tempo o avanço do conhecimento teórico pela prática do conteúdo vivido na realidade e dessa forma realiza para si uma ampliada e profunda visão do contexto que está inserido. Isso possibilita avançar o conhecimento pela produção própria. H. As práticas do professor autor superam as práticas do professor ator, isto é, a prática da maioria do corpo docente sobrevalorizam o vício de apenas ensinar a copiar, que induz o aluno a realizar a devolutiva da cópia pelo resumo, questionário e prova. Essa superação acontece quando há o desenvolvimento da produção própria, porque é capaz de escrever na forma de texto o conteúdo vivido. Enfim, o professor autor supera a aula show do professor ator, porque esse último tem de esconder para os alunos o seu limitado conhecimento de uma área específica do saber científico. Portanto, o professor autor é um docente que, pelas práticas em sala de aula, liga e religa a teoria e a prática de forma reversível, comprometido com a produção própria do conhecimento, mediante a elaboração e a execução de projetos para fazer avançar o conteúdo da aula para além das paredes da escola e da universidade. Esse docente rompe com a prática viciosa de ensinar e aprender a copiar, que consolida a repetição mecânica do conhecimento em forma de doses homeopáticas. Por isso, é o docente que fala demais e aprende de menos, porque não se compromete de fazer o caminho da prática, o caminho de praticar teorias e teorizar práticas com o aluno. Olá. Dando continuidade à discussão proposta na semana anterior, vamos manter a problematização sobre o liberalismo, tanto em sua matriz econômica quanto em sua matriz filosófica. No finalzinho, trazendo isso para o atual cenário brasileiro. Recapitulando, com base no filósofo e cientista político russo Alexander Dugin, nós vimos que a aurora da modernidade trouxe o liberalismo, sua primeira ideologia política, tendo como núcleo o indivíduo indivisível com caráter ou aura ontológica. Contrapondo-se a esse, aparece o comunismo, tendo como núcleo ou sujeito a classe social. Mais adiante, já no século XX, contrapondo-se a ambas ideologias políticas da modernidade, liberalismo e comunismo, surge o fascismo, tendo como núcleo ou sujeito o Estado Nacional. Ainda na Segunda Guerra Mundial ocorre o primeiro embate político-filosófico dessas três correntes. A União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra
potências liberais e uma potência comunista fazem uma aliança e sobrepujam as potências fascistas, Alemanha, Itália e Japão. Dessa feita, o fascismo ele é derrotado, sobrepujado, sobrando alguns resquícios, mas ele deixa de ser uma ameaça, pelo menos para o pensador Alexandre Dugin. A história nos mostrou que, com o fim da Guerra Fria, o liberalismo sobrepujou o comunismo e nós temos, a partir daí, o liberalismo como ideologia dominante, disfarçando-se de não ideologia, mostrando-se como a verdade em si. Neste caso, se nós repararmos de forma um pouco mais apurada do que fazemos normalmente, postulantes políticos do liberalismo, eles defendem uma postura não política, né? Já que eles estariam portando a verdade com eles. Eles defendem a gestão, a administração com base em padrões científicos. Se nós avaliarmos a conjuntura internacional e até olhando para o cenário nacional, nós veremos figuras como João Dória com esse discurso, o próprio Paulo Guedes, o primeiro-ministro da Economia, e na União Europeia, eu acho que a figura mais proeminente e detentora desse discurso é Emmanuel Macron, da França. Pois bem, seriam então de fato os representantes do liberalismo na classe política figuras que agem de acordo somente com a ciência? Seriam? Se pensarmos um pouquinho para além do que costumamos ouvir, do que é difundido pela mídia especializada, vamos notar que palavras como nacionalismo ou protecionismo são vistos como anátemas da política ou da economia. Protecionismo é tido como uma espécie de terraplanismo econômico. Por que será que isso ocorre? Trazendo ainda mais para o cenário nacional agora, por que será que a figura de Paulo Guedes é poupada das críticas ferozes que vem sofrendo o presidente Jair Bolsonaro? Haja vista que ambos fazem parte de um mesmo projeto, haja vista que ambos fizeram parte do projeto que nos trouxe a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, que precarizam a vida do trabalhador. O que podemos pensar, com base no que Dugin costuma afirmar, é que nós não temos uma ameaça contra a democracia quando em alguns países aparecem essas lideranças com alegoria ou com uma estética um pouco autoritária. Nós não temos um protofascismo em Jair Bolsonaro, tampouco no governo Jair Bolsonaro. Nós temos uma tentativa do liberalismo se afirmar de modo radical, porque sua postura está sendo mais radical na destruição do senso de comunidade e na maximização do indivíduo enquanto valor supremo. Desta forma, nós temos destruição das instituições, ou uma ameaça real às instituições que sustentam o Estado Nacional. Desta feita, Paulo Guedes, em conjunto com Jair Bolsonaro, eles estariam sendo uma ameaça ao Estado brasileiro. Portanto, de forma alguma, temos qualquer tipo de manifestação fascista. Seria até, eventualmente, prudente dizermos que Jair Bolsonaro possa ser comparado com Augusto Pinochet, um autoritário liberal, ou com Alberto Fujimori, do Peru, igualmente um autoritário liberal. Para finalizar, deixo para uma eventual próxima oportunidade uma problematização um pouco maior, haja vista que Alexander Dugin ele não se fixa somente no diagnóstico das 3 teorias políticas da modernidade, mas também numa visualização propositiva, já que o mesmo é um pensador praxista. Nisso ele pode ser comparado a Karl Marx, sem dúvida nenhuma. Então, se houver oportunidade, fica aqui a proposta para que mantenhamos essa problematização do liberalismo de forma bastante saudável e, inclusive, salutar para o atual momento. Até a próxima. Caminhando contra o vento, silêncio sem documento, no sol de quase dezembro.
Brasil, presidentes e grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba, Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Mãos, eu vou, por que não? Por que não? Ela pensa em casamento, eu nunca mais fui à escola, silêncio sem documento. Eu vou, tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento, uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. E ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou sem lenço, sem documento, nada no